Com relação ao espetáculo, tem uma preocupação aí na entrevista do gramado, né? O estado do gramado do Maracanã, né? Seria leviano botar isso na conta do Vasco. Porque o Vasco é o terceiro time a jogar no Maracanã, né? É a primeira vez que o Vasco joga no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, né? O estádio vem sendo usado majoritariamente por Flamengo e Fluminense. Claro que o estadual tem um uso maior do Maracanã. Que essa semana teve 4 jogos, né? Teve o Fluminense terça na Libertadores, o Flamengo quarta na Libertadores, o Fluminense sábado. Então, já existe uma dúvida sobre a situação do gramado num estádio compartilhado por 2 clubes, né? E o Vasco, não é que o Vasco queira ser o terceiro, né? Na verdade, o Vasco quer entrar na disputa para ser o concessionário do Maracanã. Mas em jogos como esse aí, o Vasco se vale da lei. Tem uma lei que diz que o Maracanã precisa ser cedido se for pedido por um dos grandes do Rio. Então, eu acho que isso é administrável, Barreto, no sentido de, com organização e vontade. No sentido de, quantos jogos o Vasco quer mandar no Maracanã no ano? Escolhe aí, eu quero 7, quero 5, beleza, são 5. Então o Maracanã vai ter que separar 5 datas para o Vasco, que vai ter que ser negociado aí com Fluminense e Flamengo. No geral, essa semana de 4 jogos no Maracanã é exceção, não é regra. Então, assim, programar direito, conversando os 3 clubes. O Vasco, de acordo com essa proporção de jogos que ele quer mandar no Maracanã, ele vai lá e vai contribuir com uma parcela de manutenção, né, obviamente, para usar o gramado. E, assim, conversando dá para organizar, porque o Vasco também não interessa para o Vasco mandar 38 não, né, 19 rodadas no Maracanã. São alguns jogos que interessam. Então, se conversasse dessa maneira, sabe? Então, vem você, quantos jogos você quer, vamos negociar aqui, e aí a gente distribui. Quem entende de manutenção de gramado diz que você consegue manter bem um gramado com um jogo por semana. O que já é impossível fazer com o Flamengo e Fluminense. Não tem só um jogo no Maracanã por semana se Flamengo e Fluminense são mandantes. Tem 2, normalmente. E mesmo olha, Flamengo e Fluminense são 2 times que estão ainda na Copa do Brasil. Exato, mas assim, não necessariamente tem 2, né? Porque, por exemplo, no Brasileiro, se o Vasco não tivesse jogado, o Fluminense ia jogar no Maracanã e o Flamengo tava fora. Porque no Campeonato Brasileiro, você sempre tem 2 times grandes do Rio, provavelmente, jogando por semana na cidade, né? O Vasco e o Fluminense jogaram dentro do Rio de Janeiro e Flamengo e Botafogo estão jogando fora. Eu entendo o que você está falando, mas assim, depende de quantas vezes isso vai acontecer. Quantas vezes vai acontecer 2 ou 3 jogos na mesma semana? É possível, é inviável, né? Um gramado, ainda mais num país tropical como esse. Às vezes eu fico um pouco impressionada com a dificuldade que o Brasil tem de manter. A gente vai tratar desse tema com mais tempo no programa de amanhã. Mas Maracanã tem um problema adicional, né? Quem é que manda no Maracanã, Rico? Quem é que toma as decisões pelo Maracanã? Porque tem um consórcio lá, está cedido ao consórcio, mas a lei se sobrepõe a decisões do consórcio. O Vasco usou a lei ontem, por exemplo. Complexo. Quem é que toma essas decisões, entendeu? Isso que você está dizendo, não, tudo bem, vamos racionalizar o uso do Maracanã. O consórcio não tem, mesmo que o Vasco assuma, tá? O que o Vasco quer fazer é isso, né? Quer assumir o consórcio do Maracanã, até para usar também para fazer shows, né?